Oi, amigos, um grande abraço, sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E hoje, no Pingos de Reflexão, gostaria de conversar um pouco a respeito dessa tragédia que se abateu sobre a população da Síria e da Turquia. São milhares e milhares de mortos. Ainda nem acabaram a contagem. A última vez que eu vi, já estava em mais de 20 mil mortos. Então, é uma tragédia realmente, de extrema dor para a humanidade, mas principalmente para o povo turco e sírio, para os familiares daqueles que faleceram. E quanta gente ainda desaparecida que eles estão procurando, né? Que não, a gente não sabe nem se vão conseguir encontrar ou não. De vez em quando encontram alguém, né? E aí é uma alegria tremenda. Mas é uma ocorrência muito triste, né? A gente já sente uma certa tristeza quando a gente sabe de alguém que faleceu, mesmo que a gente não conheça, né? Imagine essa quantidade e morrendo dessa forma. Eu estava conversando com duas pessoas e uma delas disse: mas como é que Deus permite que isso ocorra? Né? E a outra disse: isso é estranho, não é? De repente, milhares, dezenas de milhares vão embora. E na hora foi lembrado o tsunami, né, que eu acho que já tem bem uns 15 anos ou mais, que ocorreu lá pelo lado da Ásia, que provocou a morte de 300 mil pessoas. Né? Ou seja, de vez em quando ocorrem tragédias coletivas. E aí eu fiquei refletindo a respeito da pergunta do meu amigo, por que é que Deus permite isso? E me vieram à mente algumas reflexões. A primeira é que nós vivemos sobre a superfície de um planeta instável. Ele não é estável. E nós vivemos na camada superficial sobre a crosta terrestre, que é como se fosse a casca dura do ovo, que envolve o ovo. Então, nós somos tão pequenininhos, né? Como se fôssemos micróbios, um micróbio em nossa pele. E tão pequeno. O micróbio certamente não consegue nem enxergar. Vamos imaginar que ele conseguisse enxergar a gente, né? Conseguisse enxergar as coisas. Ele nem teria percepção sobre nós, porque a única percepção é daquele terreno sobre o qual ele está. Então, assim somos nós, sobre a crosta terrestre, micróbios. E essa crosta, ela é instável. Ela se move, né, porque ela repousa sobre magma. A ciência nos diz que o interior da Terra é líquido, rocha, metais em estado líquido pela alta temperatura. Então, a crosta, ela está sobre esse magma e ela se move. Né? Ela se move. Então, quando duas placas se encontram, né, durante algum tempo
o movimento é uma sobre a outra, mas chega um tempo em que a pressão aumenta tanto que elas têm que fazer um movimento de acomodação para sair daquela pressão. E aí ocorre o terremoto, que são ondas que vão percorrendo as camadas da Terra, né? E quando chega num local habitado, obviamente, mexe com tudo, né? Porque são ondas. E aí as cidades que não estão preparadas, os edifícios ruem com muito mais facilidade. Um terremoto daquela magnitude que ocorreu na Turquia e Síria, ocorrendo no Japão, certamente, né, os prejuízos, a tragédia, né, os edifícios que cairão será num número muito menor, porque eles constroem lá já preparados para o terremoto, né? Porque eles sabem que virão, que acontecerão, porque faz parte, está numa área de encontro de placas tectônicas. Então eles se preparam, né? Então nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos nas áreas onde isso é mais frequente a tsunamis, a vulcões, maremotos, furacões, né? E outras tragédias ou outros movimentos da natureza que são naturais, fazem parte da vida natural. E aí mexe com a gente, né? Isso não é uma questão de castigo, isso não é ausência de Deus. Faz parte das nossas possibilidades. Agora, tem uma outra forma também da gente enxergar esses fenômenos, que é com a compreensão espiritual. Mas e se nós, né, soubermos e sabendo acreditarmos que a vida é muito mais ampla do que o que se vive na matéria, né? Que nós somos seres espirituais temporariamente vestindo e utilizando um corpo físico com o objetivo de aprendizado e evolução, mas que vamos deixá-lo. E deixando, retornaremos para a dimensão de onde nós saímos, reencontrando os que lá ficaram e aqueles que se anteciparam a nós pelo fenômeno da morte. Mas que a consciência ela não se encerra. Então o corpo, ele seria uma vestimenta que o espírito deixa quando não lhe é mais útil ou por algum tipo de acidente, de ocorrência, de percurso, como um acidente de carro, né? Ou por não ter se cuidado devidamente, estragou o organismo e morreu, né, antes do tempo programado para ele. Bom, dessa forma, é natural que escolham renascer nesses locais, ou para lá vão quando estão para acontecer os eventos da natureza, seres que têm algo a aprender com tal impacto. Porque o impacto é tremendo, né? Abala as estruturas, o sofrimento faz vibrar as cordas mais íntimas do sentimento, da emoção, mexe com tudo, né, lá dentro da gente. E aí faz com que a gente reflita sobre a impermanência da vida, a imprevisibilidade da vida, né, sobre o quanto a vida física é importante, mas ao mesmo tempo pequena, frente à realidade espiritual. Então, algum tipo de aprendizado necessitam ou podem usufruir da experiência, né? Porque há uma programação no próprio plano espiritual, tanto em relação ao local onde vamos renascer, a família que nos acolherá, né?
e a estrutura do local onde viveremos, para que a gente tenha o aprendizado que estamos buscando e para o qual nos programamos antes de vir para aqui, né? Antes de vir para aqui. Então, é por aí. Se você for olhar nessas tragédias, né, quantas pessoas não foram apanhadas por aquilo que aconteceu? Ou mesmo tendo sido apanhadas, sobreviveram, né? Não estava na programação dessas e irem embora assim. Lá no tsunami, né, de talvez 15 anos atrás, não recordo bem a data, né, tinha um grupo, e entre esse grupo estavam uns 3 brasileiros mergulhando um pouco afastados da costa da Tailândia, se não me falha a memória, né? Quando a onda ou as ondas gigantescas passaram. Quanto mais fundo, menor a altura. Quando vai se aproximando, né, que a massa d'água vai encontrando a terra, ela começa a se elevar. E aí forma aquela onda enorme que avança terra adentro. Então eles sentiram apenas um movimento um pouco mais forte, mas não foram apanhados pela onda. E quando voltaram para a terra, eles encontraram alguns quilômetros além da costa destruídos. Não tinha mais nada, né? Não tinha absolutamente nada. Então a gente passa por isso, por esses fenômenos. Ou no desastre, né? Na tragédia lá do 11 de setembro, né? 11 de setembro, com as torres gêmeas dos Estados Unidos, quanta gente, por algum motivo, não pôde chegar a tempo, não pôde ir, né? Um camarada, antes do primeiro avião, ele estava lá perto, mas lembrou que precisava comprar um remédio. Parou próximo a uma farmácia, foi lá e quando estava comprando o remédio, ou melhor, quando estava saindo, o avião bateu na torre e ele escapou. Quantos? Né? Alguém que adoeceu na noite anterior e não pôde ir. Ou seja, aqueles que não precisam desse tipo de experiência, o próprio plano espiritual ou um mecanismo interno toma providência para que a pessoa não esteja lá, né? E aí vocês dizem, mas o que é que se pode aprender através disso, né? Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Se pode aprender muita coisa, né? Se pode aprender que a gente não tem por que colocar a maior parte da nossa energia naquilo que é transitório, que a gente não precisa colocar a maior parte do nosso sentimento naquilo que vamos ter que deixar, né? Que a gente pode valorizar muito mais os momentos com aqueles que amamos, com os nossos afetos, né? Com aquilo que realmente tem valor. E aprender que a vida é impermanente, né? Que a qualquer momento podemos ir, seja de que forma for, né? Porque não, tanto faz, né? Um infarto que aconteça e leva você, né? Um avião que cai, né? Um tsunami, um terremoto, ou o que for, né? São meios de devolver o ser para a dimensão de onde ele veio, né? Apenas lhe é subtraído o corpo físico e aquela experiência. Quando eu digo apenas, eu não estou diminuindo, não, né? O que eu estou dizendo é que o que ele deixa é aquilo que ele não pode levar, mas ele continua vivo, né? Na dimensão verdadeira, que é a dimensão espiritual. Então, nossas vibrações, né, em nossas orações, vamos lembrar dos companheiros, dos irmãos da Turquia,
né, da Síria, aqueles que se foram, aqueles que ficaram, né, imaginando-os envolvidos em luz, uma luz muito bonita, acolhedora, amorosa, que leve conforto, bálsamo e fortaleza interior para que possam, através da experiência, saírem mais fortes, mais resilientes e mais conectados com o espiritual. Um grande abraço a todos e até o próximo.